Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal para fazermos análise pós-jogo de Grêmio 1, Santos 0, pela primeira rodada do Brasileirão 2023. Bem, vamos tentar ser aqui o mais breve e objetivo possível para falar desse jogo, fazendo um resumo total, né? Vamos dizer assim. O que eu falei aqui antes do jogo, na análise pré-jogo, que o Santos pelo menos fizesse um jogo bom. Independente do resultado. O resultado a gente vê qual que vai ser. Mas pelo menos fazer um bom jogo. Pelo menos jogar bem, jogar com vontade de se impor diante do adversário. Isso pelo menos o Santos fez, apesar da derrota. Apesar de ter perdido. O Santos fez um bom jogo. O Santos jogou bem. O Santos jogou com vontade. O Santos se impôs, soube se impor diante do Grêmio, teve chances, teve oportunidades que, no caso, não foram aproveitadas, infelizmente, porque se tivessem sido aproveitadas, o resultado poderia ter sido diferente, o Santos poderia ter até empatado com o Grêmio, ou então até ganhado do Grêmio, fora de casa, no caso, em Caxias do Sul, né? Mas enfim, não vem ao caso. Se as chances que o Santos teve tivessem sido aproveitadas, o Santos poderia ter um resultado diferente. Poderia ter tido um empate ou pelo menos até uma vitória. Poderia ter tido pelo menos um empate ou quem sabe, no caso, quem sabe, até uma vitória. Mas enfim, o Santos fez um bom jogo, o Santos jogou bem, o Santos jogou com vontade, se impôs diante do Grêmio, soube criar, teve chances, teve oportunidades. E quando o Grêmio levava perigo ao Santos, quando o Grêmio ia atacar o Santos sabia se defender bem também. E é isso que a gente tem que destacar como positivo, que a gente tem que destacar como positivo. A gente viu um Santos muito melhor do que vários jogos desse ano, como no Campeonato Paulista, por exemplo, que tinham equipes muito ruins, muito inferiores, né, ao Grêmio. Certo, o Grêmio é uma equipe muito boa. O Grêmio está de volta para a Série A esse ano. Até o ano passado, o Grêmio, até o ano passado, né? No caso, o ano passado o Santos não jogou com o Grêmio, né? Mas até o ano passado, o Grêmio estava na Série B. Esse ano o Grêmio volta para a Série A e volta com um time muito bom. O Grêmio montou um time muito bom, muito forte e muito competitivo, né? E como no Campeonato Paulista, por exemplo, que tinham equipes muito inferiores ao Grêmio e muito inferiores ao Santos também, né? Mas com equipes muito inferiores, no caso, de serem equipes de Série B, de Série C, de Série D, ou que nem divisão tem no Campeonato Paulista, com essas equipes fracas, com todo respeito a essas equipes, mas equipes fracas, muito inferiores, equipes muito menores, nesses jogos o Santos jogou mal. O Santos jogou muito melhor com o Grêmio do que quando jogou com equipes assim no Campeonato Paulista. Né? O Santos jogou muito melhor com o Grêmio do que quando jogou no Campeonato Paulista com equipes desse porte, com equipes pequenas. Né? E até jogos que ganhou no Campeonato Paulista, por exemplo, como foi contra o Mirassol na primeira rodada do Campeonato Paulista, que o Santos ganhou do Mirassol de 2-1 de virada na Vila. A gente lembra desse jogo e a gente lembra que o Santos jogou mal esse jogo, apesar de ter ganhado. O Santos jogou mal. Tanto é que saiu atrás do placar e depois virou. Mas o Santos jogou mal esse jogo contra o Mirassol. Contra o Mirassol, que com todo o respeito ao Mirassol, mas é uma equipe muito ruim, muito fraca, com todo o respeito ao Mirassol. Mas o Santos, né, jogou esse jogo que ganhou do Mirassol mal. E ontem contra o Grêmio, que é uma equipe muito melhor, né? Claro que é uma equipe muito melhor, que me investe muito mais. O Santos jogou bem e muito melhor do que esse jogo, por exemplo. Mas muitos jogos no Campeonato Paulista, não só esse. Muitos jogos no Campeonato Paulista, independente dos resultados que foram, né? Em clássicos, contra o Palmeiras e contra o São Paulo, que não faz tanta diferença assim, porque o Santos também perdeu esses jogos, né? O Santos perdeu do Palmeiras e do São Paulo por 3-1 no Campeonato Paulista. Mas nesses dois jogos o Santos jogou mal. O Santos jogou muito mal. Ontem contra o Grêmio o Santos também perdeu, mas jogou bem e muito melhor do que jogou esses jogos. Contra o Corinthians, que o Santos empatou com o Corinthians em 2-2 na Vila.
O Santos jogou muito, muito melhor esse jogo contra o Grêmio do que jogou contra o Corinthians. Tudo bem que contra o Corinthians o Santos não jogou tão mal assim. Não vamos dizer que o Santos jogou bem contra o Corinthians, mas jogou pelo menos com vontade. Jogou com vontade, pelo menos isso. Mas ontem jogou muito melhor contra o Grêmio do que jogou contra o Corinthians, que empatou. E contra o Grêmio, o Santos perdeu, né? Na Sul-Americana, por exemplo, o Santos ganhou do Blumen fora de casa, lá na Bolívia, né? O Blumen é da Bolívia, enfim. O Santos jogou esse jogo com o Grêmio muito melhor do que o jogo da Sul-Americana contra o Blumen, que o Santos ganhou do Blumen. O Santos ganhou do Blumen na Sul-Americana, mas jogou mal, jogou mal. O Santos jogou muito melhor ontem contra o Grêmio do que contra o Blumen, que é uma equipe muito inferior ao Grêmio também, muito inferior ao Santos. Mas jogou muito melhor esse jogo que perdeu do que o jogo que ganhou contra o Blumen, né? Fazendo essa comparação, né? Na Copa do Brasil também. Na Copa do Brasil também. O Santos está invicto na Copa do Brasil, tá? Mas o Santos jogou melhor esse jogo do que os jogos da Copa do Brasil contra o Ceilândia, que ganhou do Ceilândia por 1-0 fora de casa, contra o Iguatu, que o Santos ganhou de 3-0 do Iguatu na Vila, mas o Santos jogou melhor esse jogo também. O Santos jogou melhor com o Grêmio do que jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto na semana passada pela Copa do Brasil, que o Santos ganhou de 2-0 do Botafogo fora de casa lá em Ribeirão Preto, que tá com essa vitória o Santos está com a sua classificação encaminhada quase que certa na Copa do Brasil. O Santos já está quase classificado, né, com esse placar de 2-0. Mas enfim, esse jogo o Santos ganhou do Botafogo, mas jogou melhor contra o Grêmio do que jogou contra o Botafogo. E olha que esse jogo o Santos perdeu e contra o Botafogo o Santos ganhou. Mas vários jogos que o Santos teve resultados bons, empates e vitórias, o Santos fez um bom jogo ontem, muito melhor do que vários jogos esse ano que conseguiu ganhar ou que conseguiu pelo menos empatar, né? A gente fica chateado pela derrota, é claro que a gente fica chateado pela derrota, a gente não fica satisfeito, né? A gente não fica satisfeito, não é satisfatório porque perdeu. Mas tem muitos pontos positivos pra gente destacar. O Santos jogou muito melhor esse jogo do que várias partidas desse ano. E jogou bem de verdade. Não jogou mal, jogou bem. E muito melhor do que várias partidas desse ano. E isso a gente pode destacar de positivo. É claro que tem pontos negativos a citar, como a expulsão do Soteldo em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, em menos de 5 minutos, de um cartão amarelo. O Soteldo já é expulso, leva um cartão vermelho, levou o cartão amarelo porque foi reclamar com a arbitragem, depois disso faz uma falta que dá sua expulsão. Isso foi uma coisa desnecessária, né? Mas, no caso, o Soteldo fez uma boa partida também. Quando esteve em campo, o Soteldo jogou muito bem, né? Apesar de tudo isso, né? E não vamos falar mal do Soteldo aqui, né? A gente não tem como falar mal do Soteldo. Mas o Santos em si, nesse jogo contra o Grêmio, jogou muito bem. E muito melhor do que várias partidas. O Santos teve várias chances para ter um resultado diferente que não conseguiram ser aproveitadas porque parou nas defesas do goleiro do Grêmio. Mas enfim, né? Mas é isso, o Santos jogou muito melhor do que vários jogos esse ano e a gente tem que destacar isso como um positivo. E eu vou dizer mais. Se no Campeonato Brasileiro todo o Santos fizer partidas assim como fez contra o Grêmio, a gente consegue pelo menos ter um Campeonato Brasileiro mais tranquilo. Não vou dizer aqui que o Santos vai brigar pelo título, não vou dizer isso porque o Santos não tem condição para isso agora no momento atual. Infelizmente o Santos não tá com condição para isso, e a gente sabe disso. Mas se o Santos jogar jogos do Campeonato Brasileiro, os jogos do Campeonato Brasileiro, como jogou ontem contra o Grêmio, o Santos consegue, pelo menos, ter um Campeonato Brasileiro mais tranquilo, né? Um Campeonato Brasileiro que a gente não vá ficar preocupado e passando sufoco com contas de distância para a zona de rebaixamento, né? Mas um Campeonato Brasileiro que o Santos pelo menos possa terminar no meio da tabela. Pelo menos isso. Se o Santos jogar assim, como jogou contra o Grêmio, o Santos consegue pelo menos isso no Campeonato Brasileiro. Terminar no meio da tabela, quem sabe até conseguir uma classificação para Libertadores. Enfim, pelo menos isso o Santos consegue, se jogar como jogou contra o Grêmio ontem. Enfim, é isso que a gente tem de positivo para destacar assim, aqui.
temos que ver coisas positivas, apesar da derrota, né? Enfim, agora o Santos volta a jogar no meio da semana pela Sul-Americana contra o Audax Italiano, né? E o próximo compromisso do Santos no Brasileiro é contra o Atlético na semana que vem, no domingo, dia 23 de abril, na Vila Belmiro, Atlético Mineiro, no caso, né? Mas é isso. Apesar da derrota, a gente vê um Santos muito melhor. E a gente espera que possa melhorar ainda mais, evoluir cada vez mais, né? É isso. Então, enfim, né? Apesar da derrota, né? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, espero que tenham gostado, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos, e fala desse canal para todo o santista que você conhece para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos e do canal, né? É de graça, não custa, você não paga nada, e me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo, na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.